Semana, dedicando toda a nossa semana, consagrando ao Senhor. Salmo 103. Eu lerei o versículo 1 e 2, e depois do versículo 20 ao 22. Os irmãos podem acompanhar. Salmo 103. A palavra do Senhor nos diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Versículo de número 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que privilégio nós estarmos na casa do Senhor, como eu já disse, e com esse intuito de bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. E é claro, não sozinhos, mas com nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo. A palavra do Senhor aqui neste texto, em Salmo 103, este Salmo de Davi, conversa consigo mesmo, com sua alma, declarando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Da mesma forma, nós somos convidados nesta noite a bendizer o nome do Senhor e não nos esquecermos de nenhum só dos benefícios dele. Certamente todos nós, se tivéssemos oportunidade aqui de vir aqui à frente, todos nós teríamos testemunhos maravilhosos da bondade de Deus. Deus tem sido bom para conosco. Nenhum de nós poderia dizer que Deus é infiel, nenhum de nós poderia dizer que Deus é mau, que Deus é imperfeito, nenhum de nós poderíamos dizer que Deus nos abandonou. Mesmo que em algumas circunstâncias da vida nos sintamos, pelas circunstâncias, sozinhos, às vezes nos sentimos atribulados, frustrados. Mas quando somos convidados a olhar para Deus, olhar para Cristo Jesus, o seu Filho amado, nós vemos que nós temos motivos de sobra para agradecer, para exaltar o nome do Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesta noite, juntos. É esse o convite. A partir do versículo 20, o salmista continua dizendo: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos nós recebemos esse convite, mas devemos fazer como Davi, falar conosco mesmo, com nossa própria alma nessa noite. Ó alma, bendize ao Senhor, reconheça a fidelidade, o amor, a bondade, a graciosidade dele, o quão ele tem sido magnífico sobre nós, meus irmãos. Feche os seus olhos e faça as suas orações agora de agradecimento. Agradeça a Deus porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Certamente houve momentos nessa semana que passou que você se sentiu aflito, talvez em dúvidas, talvez até mesmo sozinho. Mas a semana já passou e Deus te trouxe aqui livre, guardado, protegido, abençoado para a glória dele. Então agradeça a ele, exalte o seu santo nome, em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, passam em nossas vidas. Não entendemos cada detalhe, não entendemos cada circunstância, não entendemos, Senhor, mas nós estamos aqui para declarar que nós confiamos no Senhor,
que nós nos prostramos aos teus pés e te exaltamos, te adoramos em espírito e em verdade, unidos pelo amor de Cristo Jesus, unidos pelo Espírito Santo do Senhor, que habita em nós e no nosso meio. Te adoramos nessa noite, te reverenciamos. Obrigado, Senhor, tantos motivos de agradecimento nós temos. Obrigado pela saúde, obrigado pelos livramentos, dos quais nem todos nós sabemos. Obrigado pelas nossas famílias que têm sido cuidadas pelo Senhor. Obrigado a Deus pelas nossas vidas no seu altar, na sua presença, graças ao Senhor. E obrigado por esta igreja, obrigado pelas nossas igrejas. Senhor, o Senhor tem nos unido num só espírito, numa só fé, num só batismo. E por isso aqui, ó Deus, nós numa só voz entoaremos louvores de adoração ao Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dadas somente a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar um hino agora, o hino de número 14. Louvor a Deus. Convido a amada igreja a se colocar de pé, aqueles que puderem e quiserem. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém.
Amém, os irmãos podem assentar-se. No mesmo capítulo de Salmo 103, nós leremos agora do versículo 4, ou melhor, do versículo 3 até o 19. Eu lerei os versículos ímpares e a amada igreja poderá ler os versículos pares. Salmo 103, do versículo 3 até o 19. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Lerei o último versículo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela está destinada a nós, a mim, a você, a nós pecadores, falhos, imperfeitos, limitados, homens, mulheres, pessoas que de fato erram o alvo diariamente. O objetivo da nossa criação, de sermos criados, é para glorificar a Deus. E nós erramos, nós falhamos nisso constantemente. Pecamos sim, pecamos porque somos pecadores. Mas isso não significa que nós devemos nos conformar com esta situação, mas nós temos um escape. Jesus é o nosso escape. A palavra de Deus é o nosso escape. É Ele que nos fornece uma oportunidade de confessarmos, arrependermos e sermos perdoados dos nossos pecados. O texto que nós lemos a partir do versículo 3 vai dizer que é Deus quem perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem sara nossas enfermidades, é Ele quem redime da cova a nossa alma. É Ele que nos tira do pecado, das enfermidades, das depressões, das angústias da vida, sejam elas físicas, emocionais ou até mesmo espirituais. Diz no versículo 4 que é Ele quem nos coroa de graça e misericórdia. É Ele quem nos abençoa em nossa velhice, que nos faz renovar como a águia, como diz o versículo 5. Deus é justo, Ele faz justiça aos oprimidos.
Assim como ele manifestou os seus caminhos a Moisés e ao povo de Israel, que era o seu povo escolhido, Deus tem manifestado os seus caminhos a nós, em Cristo Jesus, através das Escrituras, através da palavra. Ele tem uma direção, uma diretriz para cada um de nós. E no versículo 8, vale a pena nós observarmos, diz que ele é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pelo contrário, ele enviou Jesus Cristo e sobre o seu Filho, Jesus Cristo, ele derramou a sua ira que era destinada a você e a mim, mas ele derramou sobre o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Diz no versículo de número 11, ou melhor, versículo de número 10, que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele é bondoso. Imagina se Deus fosse nos tratar segundo o nosso merecimento. Algumas igrejas, algumas pessoas estão com o intuito de determinar coisas para Deus, exigir coisas de Deus. Quem somos nós, irmãos? Nós somos criaturas e agora filhos por causa de Cristo Jesus, e carecemos da graça e misericórdia dele, e ele tem nos tratado dessa forma, como filhos de Deus. E no versículo 11 diz, e no 12 também, que assim como o céu se distancia da terra, assim tão grande é a misericórdia de Deus sobre aqueles que temem. Assim como dista o oriente do ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Afinal de contas, todos nós somos pecadores, mas aqueles que confessam os seus pecados, a palavra do Senhor diz que Deus não somente perdoa, mas também purifica de toda impureza. Sendo assim, ele afasta de nós os nossos pecados. No versículo de número 14, diz que ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó, ele sabe que você é falho, ele sabe que você é pecador, mas ele te escolheu a si mesmo, para glorificá-lo, crendo e confiando no seu Filho Jesus Cristo. E a partir do versículo 16, do versículo 15, ele vai falar quão breve é a nossa vida nessa terra. Somos como uma erva que nasce pela manhã e logo à tarde murcha e seca. Florescemos logo de manhã, ou seja, a nossa vida é muito breve. E nós precisamos, irmãos, aproveitar essa vida. Mas como aproveitar essa vida? Descansando, confiando no nosso Salvador Jesus Cristo. E esse é o convite para nós nesta noite. Confesse os seus pecados ao Senhor. Seja tocado pelo amor de Deus nesta noite. Feche os seus olhos. Confesse os seus pecados a Deus. Coloque-os todos diante do Senhor, do altar de Deus, e peça perdão. Depois de alguns instantes, eu quero pedir uma oração voluntária de agradecimento a Deus pelo perdão que há somente no seu Filho Jesus Cristo.
Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Boa noite, irmãos. Convido a todos que puderem se colocar de pé para nós continuarmos a louvar, adorar e a bendizer o nome do nosso Senhor. O salmo que o nosso irmão evangelista Johnny leu no início, no seu verso 1 nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Não há outro motivo para nós estarmos aqui nessa noite que não seja louvar, adorar e bendizer o nome do nosso Senhor Deus, aquele que é o único digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Estamos aqui somente para te adorar. Amém? Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar,
estamos nós aqui. Amém. No Evangelho de João, no seu capítulo 4, Jesus diz que o nosso Deus é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Senhor está à procura, que cada um de nós seja achado realmente como um verdadeiro adorador, que esteja adorando o nosso Senhor em espírito e em verdade. Enquanto nós entoamos mais essa canção, momento que nós separamos também no nosso culto para louvar, adorar, cultuar, bendizer o Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Então, você que veio preparado para esse momento, traga os seus dízimos e suas ofertas. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar,
ministrando louvor. Nasci pra te adorar. Onde foi o amor? Amém. Podemos declarar então que somente nos braços desse nosso Senhor Deus tão poderoso e tão tremendo é que nós podemos descansar completamente. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 seu passar, Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor, por mais este momento aqui na tua casa, Senhor, na tua presença. Porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que podemos descansar no Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza a cada dia. Receba, ó Pai, os louvores esta noite no teu santo trono, que é de bocas, ó Pai, pecadoras, de lábios impuros, ó Deus, mas com o teu amor, ó Pai, que o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa a cada dia, mas que possamos sempre andar sempre nos teus caminhos, ó Deus. Receba os dízimos, as ofertas que foram entregues aqui ao teu altar. E abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja nessa cidade, em toda a face da terra. Abençoe o pastor também, que vai trazer a tua palavra. Abençoe a vida dele, a sua família. E que o Senhor venha, ó Pai, abençoar o teu povo aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus, que bênção, né, irmãos? Podermos louvar o Senhor nosso Deus, podermos consagrar nossas vidas, nossas famílias ao Senhor. Que maravilha, que privilégio. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Antigo Testamento, antes de 1 Samuel, depois de Juízes. Ruth, capítulo de número 1. Hoje eu quero pregar sobre um tema que é: a vida é uma jornada surpreendente. Ruth, capítulo de número 1. A vida é uma jornada surpreendente. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Ruth, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência,
como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Obrigado, Senhor. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que façam mais uma oração, pedindo a Deus que fale aos seus corações. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida e agora será refletida, meditada, crida e em nome de Jesus guardada, acolhida, obedecida e a partir daqui também pregada. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço na certeza de que certamente o Senhor falará com a Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, você já mudou de lugar, de alguma cidade, de algum trabalho, de uma obra que você estava fazendo, para outro lugar, para outro trabalho, para outra atividade, buscando melhorias? Certamente que sim. Talvez em casa, talvez na cidade, ou até mesmo algum relacionamento, você buscou mudança, melhorias. Eu pessoalmente, eu conheço pessoas que saíram até mesmo do Brasil e foram para o exterior, para a Europa. Buscar mudança de vida, buscar melhorias, buscar conforto, buscar prosperidade, buscar proteção. E alguns destes foram infelizes em suas decisões e não alcançaram o sucesso tão almejado. Não era como eles esperavam, não foi como eles imaginavam. As coisas não fluíram como eles desejavam.
Este texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui retratado em algumas palavras, uma história de amor, de amizade, de providências, acima de tudo de propósito de Deus. Sim, uma história como a nossa, recheada com tristezas, angústias, perdas, frustrações. Aqui nesse primeiro capítulo, nós não conseguimos vislumbrar todo o propósito do livro de Ruth, mas dá para a gente ter um prelúdio ou um pré-anúncio aqui sobre o que virá pela frente neste livro de Ruth. Aqui nós vamos ver a história de uma família e sua descendência em todo o livro de Ruth. A saga de uma família que deixa a sua cidade, Belém, que significa casa do pão, ou casa de pão, porque na casa do pão estava faltando pão. O texto vai dizer que era um momento de fome naquelas terras. No primeiro versículo vai dizer isso, que havia fome na terra. Justo em Belém, que era a casa do pão, falta pão. E aqui uma família toda se reúne e parte em retirada a outro lugar. Eles vão em viagem para Moabe. Eles deixam a sua cidade, Belém de Judá, e vão habitar na terra de Moabe. Elimeleque com sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E quando eles chegam ali naquele novo lugar, a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram ali por volta de 10 anos. Porém, Elimeleque, marido de Noemi, ele morreu. Elimeleque morreu. E depois disso, além de Noemi ficar viúva, nós vamos ver que os filhos de Noemi vão se casar com 2 moabitas, com 2 mulheres daquele povo, do povo de Moabe. E não muito tempo depois, os 2 filhos de Noemi morrem também, Malom e Quilion. Eles casaram com Orfa e com Ruth. O texto está nos dizendo tudo isso. E nós observamos que depois disso, a miséria, a pobreza, bate à porta da casa de Noemi com suas 2 noras. E elas veem a necessidade, desprotegidas, sozinhas, de retornar para a sua cidade, Belém de Judá. Porém, Orfa, ela continua ali em Moabe. Ela queria ir com Noemi, mas Noemi diz: não, minha filha, fique. Vai procurar um marido, porque eu não tenho mais filhos para oferecer para vocês. Fique na sua terra, recomece a sua vida. Orfa fica de fato em Moabe, mas Ruth insistentemente retorna com Noemi. Mesmo Noemi dizendo para que ela fosse recomeçar a sua vida, Ruth retorna com Noemi. E aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o quão surpreendente essa nossa vida pode ser. De fato, a sua vida, a nossa vida é uma jornada surpreendente. E nós vemos isso claramente nesse texto. E nós poderemos nos identificar com estas histórias aqui descritas. A primeira coisa que eu quero destacar sobre uma vida que é uma jornada surpreendente, do versículo 1 ao 5, é que nela vivemos tempos desafiadores. Essa vida, ela é uma jornada surpreendente porque por vezes e outras nós vivemos nela tempos desafiadores. Veja bem, eles moravam em Belém de Judá, ali chega a fome, e eles vislumbram que viriam tempos difíceis. Além da fome, entraria sobre eles a crise, uma crise financeira, uma crise que geraria outras crises, talvez conjugal, talvez familiar. Então eles partem para a imigração. Eles desejam ir para uma terra distante, para uma terra onde eles vão tentar a sorte, entre aspas. Eles vão tentar o melhor, eles vão tentar realmente continuar as suas vidas de maneira
plausível, de maneira louvável. E aí nós vamos observar que eles vão todos. Só que quando chega nessa terra, as expectativas eram grandes, esperava-se muito daquela nova terra, mas de repente bate a doença na porta dessa família, e continuamente a morte. O esposo de Noemi falece, morre. Não bastasse isso, depois dos seus 2 filhos se casarem, eles também morrem. Então veja bem, essa família enfrenta crise financeira, enfrenta a dificuldade da imigração, da adaptação numa terra nova, numa cidade nova. Eles enfrentam a doença, enfrentam a morte. Essa mulher Noemi, sofredora, enfrenta a viuvez e o desamparo, como diz o texto. Ela ficou desamparada, ela ficou desprotegida. A pobreza chegou na porta da casa dela, a ponto de no texto dizer que ela queria ser chamada de Mara, que significa amargura, amarga. Olha que ponto que é possível chegar à vida de uma pessoa. E eu te digo que o maior sofrimento, a pior coisa que pode nos acontecer, não é uma crise financeira, não é a necessidade de irmos para outras cidades. A pior coisa que pode nos acontecer não é uma doença na família ou até mesmo a perda de alguém. Parece escandaloso dizer isso. A pior coisa que pode nos acontecer não é a viuvez ou o desamparo social ou familiar. A pior coisa que pode nos acontecer também não é a pobreza. A pior coisa que pode nos acontecer nessa vida, irmãos, é a amargura com Deus. É o que justamente acontece com Noemi. É estarmos amargurados com Deus, é nós culparmos a Deus pelas nossas ineficiências, pelas nossas tristezas, pelas nossas frustrações, é nós colocarmos a culpa no Criador de nossos fracassos ou de nossas péssimas decisões. O melhor lugar para você e a sua família estar, não é aonde você vai se ausentar de problemas, mas é na presença de Deus, não longe dos problemas, mas na presença do Criador, na presença do seu Deus, do nosso Senhor. Então essa vida, ela é uma jornada surpreendente, em primeiro lugar, porque nela nós vivemos tempos desafiadores. Tenho certeza que você já viveu tempos desafiadores. Talvez já perdeu pessoas queridas, amadas na sua família. Talvez você já mudou de lugares, de um lugar para o outro, tentando coisas melhores, de um emprego para o outro, de um negócio para o outro, buscando alívio, buscando um conforto, buscando uma solução. Mas você descobriu que nessa vida nós vivemos tempos desafiadores, independente do lugar onde nós estivermos, independente das pessoas que estão à nossa volta. Eu já preguei aqui nessa igreja e volto a repetir, nessa vida todos nós sofremos, todos nós padecemos, sofremos dores, sofremos mágoas, sofremos rancores, tristezas, frustrações, solidão. Todos nós passamos por tudo isso, sentimentos, pensamentos, doenças, enfermidades. Todos nós sofremos coisas que nós não gostaríamos de sofrer. Mas em segundo lugar, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, do versículo 15 ao 18, vai deixar claro aqui, que essa vida é uma jornada surpreendente, porque nela nós conhecemos pessoas fora do comum. Nós conhecemos pessoas extraordinárias. Do versículo 15 ao 18 vai dizer que Orfa queria seguir Noemi, mas Noemi diz para ela buscar um marido, ficar na sua terra, e ela de fato despede de Noemi e volta para ficar na sua terra e buscar uma vida nova. O versículo 18
nós observamos, por exemplo, vendo, pois, Noemi que de todo esta resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aqui está falando de Ruth. Meus irmãos, nessa vida nós sofremos sim, mas ela é surpreendente não só por causa do sofrimento que nos vem de supetão, de surpresa por diversas vezes. Ela é surpreendente porque nós conhecemos pessoas extraordinárias. Orfa despediu de Noemi, abraçou, beijou, chorou com ela, mas foi embora. A maioria das pessoas que nós conhecemos são assim. São de fato pessoas que nos amam, que gostam de nós, mas não estão prontas para deixar a sua vida para viver conosco, ou não estão prontas para se sacrificarem a ponto de se anularem por nós. E nós não culpamos essas pessoas, como órfã. Mas de repente aparece algo fora da curva, uma pessoa extraordinária, e Deus nos surpreende com essas pessoas. Noemi tem perto de si Ruth, uma mulher que deixa a sua vida para viver com Noemi, uma mulher que renuncia à promoção ou à liberdade, pronto para ir buscar outro marido, outra vida nova, libertada, livre de sua responsabilidade, mas agora ela segue com Noemi. É como se Orfa dissesse a Noemi: eu te amo, eu torço por você, eu quero o seu melhor, mas eu não posso te ajudar. E Ruth diz: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Deus me livre de ser sepultada antes de ti ou longe de ti. Meus irmãos, Ruth oferece a sua amizade. De fato, o nome Ruth significa amizade. Amizade. E Noemi alcançou essa graça de Deus, porque os verdadeiros amigos, irmãos, são enviados por Deus. Os verdadeiros amigos parece que são de fato anjos que Deus coloca nas nossas vidas. Sabe aquela pessoa amorosa que tem amizade por você, que te ama de graça? Você não fez nada por ela, ela não deve nada para você, mas ela te ama, ela te cuida, ela se oferece a você, ela se doa a você. São aquelas pessoas ajudadoras que Deus coloca nas nossas vidas, pessoas que se anulam por nós. Num certo aspecto, assim é a vida do esposo, que deixa todas as regalias do mundo, deixa as ofertas mundanas para viver com a sua esposa. Num certo aspecto, assim também é a vida da esposa, que deixou tantos convites, talvez muitos partidos, muitos pretendentes, para estar ao lado do seu esposo. Abdicou-se de sua liberdade para viver em prol do outro. Meus irmãos, quantos pais têm feito isso pelos filhos? Talvez não muitos, mas quantos filhos têm feito isso por seus pais também? Pessoas que pararam sua vida, deixaram talvez de buscar uma promoção no trabalho, uma melhoria profissional ou ministerial, apenas para cuidar de alguém querido e amado na sua família, que tanto precisa. Conheci muitas pessoas assim, ou pelo menos algumas, e tenho conhecido ainda hoje. E meus irmãos, eu me lembro, por exemplo, de quando eu era criança e eu andava no ônibus, aqui chama circular. Lá em Campo Belo a gente tinha o costume de falar lotação. E ali a gente andava muito na lotação, no circular. E vira e mexe eu via um senhor que tinha um filho com hidrocefalia. E este filho, ele era bem grande, bem forte, bem pesado. E eu me lembro que eu via eles direto e reto, digamos assim, bem popularmente, com muita assiduidade na lotação.
E quando a lotação parava, ele colocava o seu filho nas costas e ele ia pelejando e descia o ônibus e andava com o seu filho nas costas, um filho pesado. Eu ficava admirado com aquilo. Eu vi, irmãos, pessoas se anularem por outros assim, pessoas realmente pagando um preço para estar junto de uma pessoa querida e amada que necessita de ajuda. Existe até uma história de um missionário que viu um menino carregando o seu irmão. Os dois eram crianças e carregando o seu irmão, passando de um lado para o outro, nos afazeres do dia a dia. O seu irmão não podia andar, era coxo. E o missionário chega para o menino que estava carregando e diz: seu irmão deve estar muito pesado para você. E a resposta dele diz: meu irmão não é pesado para mim, ele não é pesado para mim. Meus irmãos, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, que em alguns momentos da nossa vida, eles nos carregam, e eles nos carregam de graça. Talvez você não ficou enfermo a ponto de precisar de alguém te carregar, mas talvez você foi carregado de outras formas, naquela situação que ninguém te dava uma oportunidade, que ninguém olhava para você e via esperança de nada, mas alguém te estendeu a mão. Ninguém acreditava em você, todos te julgavam, todos te desprezavam, te rejeitavam, mas Deus levantou aquela pessoa certa, na hora certa, para te estender a mão, para ser seu companheiro, seu amigo, sua companheira, sua amiga. Deus levanta as pessoas certas nas horas certas. Isso nos surpreende, irmãos. Em tempos difíceis como o nosso, Deus nos surpreende com pessoas extraordinárias. E essas pessoas, parece que elas nos aproximam mais de Deus. E quando refletimos acerca disso, e quando eu coloco essa reflexão para nós nesta noite, para você, eu quero fazer você refletir também que talvez você precise ser essa pessoa hoje, ou algum dia para alguém. Talvez você precise ser essa pessoa que vai renunciar suas vaidades, suas ambições, sejam profissionais, sejam sociais, a fim de se dedicar à sua esposa, ou ao seu esposo, ou aos seus filhos. O mundo prega o contrário. O mundo diz: você precisa ser feliz, você precisa viver a sua vida, você não tem que ficar preso, não pode se anular por outra pessoa. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que o amor verdadeiro é o amor sacrificial. Meus irmãos, que você possa ser essa pessoa que carrega alguém, ou que estende os braços, as mãos para alguém, e aproxima essa pessoa um pouco mais de Deus, através da sua vida, através do seu amor e da sua misericórdia. Em terceiro lugar, eu quero destacar que a vida é uma jornada surpreendente, a partir do versículo 19 ao 22, porque nela nós vivemos estranhos retrocessos. Estranhos retrocessos. Essa vida é surpreendente demais. E às vezes nós nem paramos para nos deliciar com tantas coisas que Deus tem nos proporcionado. Eu, pelo menos, eu tenho a personalidade mais reflexiva, e eu gosto sempre de parar e ponderar tudo que já me aconteceu e tem me acontecido. Talvez pessoas como eu tenham um pouco de inclinação ao saudosismo, a refletir as coisas maravilhosas que já vivemos, o que não pode nos deixar tentados a refletirmos sobre coisas ruins, porque isso pode ter efeito contrário, fazendo com que sejamos pessoas amargas. Mas devemos de fato olhar para as coisas maravilhosas que Deus já nos proporcionou. Do versículo 19 ao 22, nós vamos ver que nessa vida nós vivemos estranhos retrocessos.
Primeiro, Deus nos surpreende, como eu disse no primeiro ponto, com situações novas. Vamos para outra cidade. Depois, Deus surpreende Noemi com uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa que colocou na vida dela. Agora nós vamos ver que Deus vai surpreender Noemi, claro, ao decorrer de todo o livro, com algumas reviravoltas inimagináveis, coisas que ninguém esperava, coisas que nós não imaginamos ao iniciar o livro de Ruth. E aí, preste bem atenção. Primeiramente, ela sai da casa do pão, Belém, da presença de Deus, de Israel, e vai para Moabe, buscando uma melhoria de vida. Tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Agora, ela é obrigada a retornar para a casa do pão, onde havia fome, mas havia uma notícia que começa a ter pão lá de novo, começa a ter alimento. Mas ela continua amarga, ela continua amargurada com Deus, o texto vai dizer isso. Por quê? Porque agora ela retrocede para um lugar de onde ela saiu, um lugar certamente onde ela sofreu, e agora ela tem que retroceder para esse lugar, com expectativa zero, nenhuma expectativa. Mas Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias, reviravoltas inimagináveis, que nós nunca imaginávamos, ou nunca imaginamos, quando temos que retornar do lugar onde nós saímos. Você já teve que sair de sua cidade, abandonar pessoas queridas, pessoas amadas, para ir tentar a vida em outro lugar, e de repente deu tudo errado, e de repente você é obrigado a retornar para aquele mesmo lugar? É interessante porque quando a gente quer sair do nosso lugarzinho, né? O meu lugarzinho é Campo Belo, é a minha cidade, fui criado ali. A gente sempre tem aquela ilusão, aquela vaidade, e pensamos assim: não, se algum dia eu voltar, eu tenho que voltar melhor do que quando eu saí. Isso é vaidade, irmãos, porque às vezes Deus vai nos levar lá no mesmo lugar, talvez até pior do que quando saímos, a fim de operar coisas maravilhosas na nossa vida. Certa vez eu saí da minha cidade, ou pelo menos já 3 vezes. A primeira vez foi na minha adolescência, com 15 anos, e aos 17 eu tive que retornar, não numa situação favorável, era uma emergência familiar. Então eu tinha saído para trabalhar em Formiga e tive que voltar para Campo Belo para dedicar-me à minha família, especificamente à minha irmã. Me lembro também que depois de sair de novo, eu tive que voltar numa situação deplorável, numa situação onde de fato eu precisava de amigos e família. Não era o que eu queria, não era o que eu planejava, não era o que eu sonhava, mas Deus me levou lá no mesmo lugar de onde eu saí, pior do que quando eu saí. E Deus, em sua infinita misericórdia, fez coisas tão grandes, tão maravilhosas, que eu não imaginava. E é isso que vai acontecer com Noemi, irmãos. Mas primeiro nós vamos observar que quando ela chega na cidade, ela chega em Israel, as pessoas que conheciam ela, elas se emocionaram. A partir do versículo de número 19, nós vamos observar: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, toda a cidade. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Noemi significa agradável, amável. Porém ela respondeu assim: não me chameis Noemi, não me chameis amável, agradável. Chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, agradável, amável, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus irmãos, ela preferia ser chamada de Mara, porque ela ainda estava amargurada com Deus. Amargurada porque perdeu um esposo, 2 filhos, e teve que voltar ao início. Quantas vezes temos dificuldades para lidar com as perdas? As dificuldades para lidar com as perdas. Quantas pessoas nós conhecemos que perderam talvez um esposo ou uma esposa, ou filhos, ou pais, e nunca conseguiram se recuperar destas perdas. Eu conheço pessoas que entraram numa profunda depressão, uma amargura total, pessoas amargas, com todo respeito à dor de cada uma delas, mas pessoas azedas, pessoas que não causam prazer naqueles que estão à sua volta. Meus irmãos, nessa vida nós vivemos estranhos retrocessos, mas Noemi não sabia, Deus estava trazendo ela a um lugar para ela recomeçar do zero. Sabe o que significa voltar ao lugar de origem? Significa recomeçar do zero. É onde você é obrigado a virar a página. É obrigado a virar a página da sua vida. Aquela pessoa que você perdeu, talvez aquele divórcio que você nunca sonhou, nunca imaginou e nunca esperou, mas você enfrentou na sua vida. E Deus te coloca em situações onde você é obrigado a virar a página. Virar a página. E recomeçar, começar do zero. Conheço pessoas que perderam oportunidades grandiosas. Tem um amigo que perdeu um emprego na Europa, onde ele ia ganhar mais de 200 mil reais por mês. Ele estava ganhando 20 mil e ele arrumou um emprego para ganhar mais de 200 mil. Não vou entrar em detalhes. Depois de 15 dias de trabalho, por um deslize, uma coisa boba, uma coisa que ele não tinha costume de fazer, ficou muito alegre num dia, foi assistir um jogo e de repente bebeu demais. No outro dia, quando estava pronto para ir trabalhar, na verdade não estava pronto, atrasou 1 hora do serviço. E quando chegou ali, eles perceberam que ele estava embriagado. Eles simplesmente dispensaram ele. E por misericórdia, acertaram tudo com ele. Pagaram tudo, até o que ele não tinha direito. Mas perdeu a oportunidade. Um emprego de 200 mil reais. Não me lembro aqui em libras, ao certo, a quantidade. E esse meu amigo teve que voltar para o Brasil. Chegou essa semana no Brasil. Estava triste, deprimido, pensando até na morte. E eu falei, meu irmão, meu amigo, Deus faz coisas inimagináveis, inacreditáveis. Deus tem coisas para você e você precisa confiar nele. Esse restante de tempo dele na Europa, ele estava deprimido, desejando a morte. Mas hoje, recebendo uns áudios dele, já senti a mudança até na voz dele. Melhorando a perspectiva, já foi no culto hoje e já está na presença do Senhor, correndo atrás do prejuízo, digamos assim.
Meus irmãos, a vida muitas vezes nos obriga a virar a página, voltar para a mesma cidade, para o mesmo trabalho, para o mesmo relacionamento, talvez para o mesmo ministério, para a mesma igreja. E como eu disse, o desfecho desse livro nós só vemos no final do livro. Nós vamos ver propósitos messiânicos nesse livro. O que nos ensina que Deus está na história. Deus é dono da história. É Deus que escreve a história. Ele é o autor da sua história. No final do livro, nós não temos tempo para estudar todo o livro, mas no final do livro nós vamos chegar à seguinte conclusão: tudo que Ruth passou tinha um propósito. O propósito era para que Cristo fosse gerado, formado dentro e através da família de Ruth. O Cristo Salvador do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, viria de Ruth. Uma mulher que sai de uma terra pagã, Moabe, os moabitas, e vem para Israel seguindo a sua sogra Noemi, e depois Deus levanta ali o resgatador, que é Boaz, e eles têm um filho e netos, e da descendência deles vem Jesus Cristo. Tudo isso acontece por vários motivos, mas o principal é que Deus queria formar ou gerar Cristo mediante Ruth, mediante esta família. Eu quero que essa seja a sua oração nessa noite. Eu quero que essa seja a nossa oração nessa noite. Não importa as decepções que você está enfrentando ou ainda enfrentará, mas ore para que tudo o que acontecer na sua vida e na sua família seja para que Cristo seja gerado dentro da sua família, para que Cristo seja gerado no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na sua família. E aí, meus irmãos, caminhando para a conclusão, para quem está anotando aí, a vida é uma jornada surpreendente, porque, em primeiro lugar, nela vivemos tempos desafiadores. Em segundo lugar, nela conhecemos pessoas fora do comum, pessoas extraordinárias, das quais, se eu aprofundar demais, nós choramos aqui, irmãos, que Deus sempre levantou essas pessoas na minha vida, mesmo eu sendo indigno. Em terceiro lugar, nela vivemos estranhos retrocessos. O que parecia ser um progresso foi um retrocesso para Noemi. Parecia ser um progresso, mas veio a doença, veio a morte, veio a miséria. E aquilo que parecia ser um retrocesso, na verdade, estava trazendo de volta o propósito divino na vida daquela família. Conclusão, irmãos, a vida não é tão simples quanto pensamos. Já viu? A vida é simples. De fato, a vida é mais simples do que imaginamos, mas não tanto quanto pensamos. Na verdade, a vida é uma caixa de surpresa. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. Em segundo lugar, as pessoas podem nos surpreender, pessoas inimagináveis. Aquelas pessoas que não dão nada por você, pode ser a pessoa que Deus vai usar para estender a mão para você, que vai te ajudar na sua velhice, que vai te ajudar na sua dificuldade. Não despreze as pessoas, porque essas pessoas podem te surpreender. Mas você também deveria surpreender algumas pessoas. Deveria surpreender algumas pessoas, se anulando por amor a elas, crendo que o nosso galardão está em Deus. Mas em terceiro lugar, Deus nos dá muitas oportunidades de recomeços. Não despreza as oportunidades de recomeços. Recomeçar é difícil, irmãos. Para quem já perdeu a plantação toda e teve que limpar tudo e plantar tudo de novo, sabe que recomeçar é difícil.
Para quem talvez já teve a sua casa inundada pela enchente da chuva, como eu já tive na minha infância, é difícil ter que lavar tudo, cuidar dos móveis, comprar móveis novos, é difícil. Mas Deus te dá oportunidades de recomeços. E em último lugar, nada é por acaso, Deus está no controle de tudo. Nada acontece com o cristão, nada acontece com o servo de Deus de graça. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. E Deus é a razão disso. A glória de Deus é a razão disso. Eu convido a todos nesta noite a fechar os olhos comigo e a refletirem um pouco mais nesta palavra em oração, colocando suas vidas diante de Deus, colocando a sua história, a sua família diante do Senhor, colocando esta igreja nas mãos do Senhor, clamando que Cristo seja gerado no meio da sua família, que Cristo seja gerado na sua história, que Cristo seja gerado nesta igreja, a cada dia, a cada ano, a cada sermão, a cada culto. Eu te convido a confiar em Deus, a não viver amargurado, mas perdoar e receber o perdão que há em Cristo Jesus. Eu te convido a descansar no Criador, a confiar no Salvador, a desfrutar mais do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Eu te convido a recomeçar, seja o que for necessário na sua vida, que Deus estiver te indicando, te direcionando. Mas recomeçar com a direção da palavra de Deus. Não tomar decisões precipitadas com base apenas na urgência ou na emergência, mas de fato na palavra de Deus, direcionado por Deus. Só você e Deus sabe o que você está passando. Coloque tudo nas mãos de Deus. Talvez decisões que você precisa tomar e você está angustiado, ansioso, preocupado. Coloque nas mãos do Senhor. Nada é por acaso. Pai, em nome de Jesus, derrama a sua graça, o seu Espírito, a sua palavra sobre nossos corações nesta noite, para que possamos sair daqui mais cheios do seu Espírito Santo. Pai, nos guia, nos consola, nos conforta, nos livra de todo mal. Nos ajuda a entender as circunstâncias, a discernir os tempos difíceis, os tempos maus que nós vivemos, os dias maus. Nos dá discernimento e nos ajuda a usar a sabedoria que encontramos na sua palavra para aplicar no nosso dia a dia, crendo, confiando e descansando que o Senhor tem o melhor, tem um propósito. Em nome de Jesus, Senhor, consola os que estão aflitos, ansiosos, fortalece os que estão fracos, alegra os que estão tristes, Senhor. Renova a fé dos que estão abatidos nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos, Senhor, te agradecemos, pedimos uma vida, uma semana, ó Deus, na sua presença, para a honra e glória do seu santo nome. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para nós cantarmos um último hino, o hino de número 105.
Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Quero dar aqui os avisos rapidamente. A agenda semanal da igreja. 19h30, departamental da SAF, na casa da Eni, na segunda-feira, amanhã, né? Terça-feira, às 19h30, reunião de oração na casa dos irmãos Manassés, Débora e filhos. É aniversário de casamento, né? Para 10 anos, que bênção, né? Quinta-feira, 19h30, estudo bíblico e reunião da UPA e UCP. É aqui, né? É aqui mesmo, na igreja. Sábado, às 19 horas, encontro da UPA e da UMP, não UMP, aqui na igreja. E domingo, 9 horas da manhã, EBD, 19 horas, culto. Vou fazer mais uma curta oração e depois disso os irmãos estarão despedidos e poderão cumprimentar uns aos outros. Deus, leva-nos para as nossas casas debaixo da sua bênção, do seu amor, da sua proteção, do amor, da graça, da misericórdia do Senhor. Conceda-nos uma semana e uma vida na sua presença e, ó Deus, conceda-nos uma semana de fé e de esperança. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Deus abençoe a todos.